Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Constru Summit, nosso podcast edição especial aqui do Constru Summit, o maior evento da construção civil que integra toda a cadeia para falar muito sobre tecnologia e gestão. E a gente está aproveitando os nossos convidados de peso para a gente produzir muito conteúdo para vocês e estarmos aqui. Tá rindo do que, Gripe? Começou o bullying. Não, que isso, de forma alguma. Gente, obrigado por estar aqui. Eu já vou apresentar os nossos convidados. Maravilha. Vou falar um pouquinho antes. Eu sou o diretor de marketing e estratégia do Cienge, Guilherme Quanti. Prazer estar aqui com vocês novamente em mais um desses episódios Pocket da nossa série Constru Summit. E o tema deste episódio é integração da cadeia como alavanca de produtividade. A gente vai bater um papo sobre a parte de suprimentos, onde a gente entende aí que estão algumas das grandes dores da falta de integração que a gente vive na cadeia. Nossos convidados, Grip, da Colabo, grande parceira do Cienge aí na camada de suprimentos, desse grande projeto de supply que a gente começa a rodar. E o Igor Santana, certo? Isso, justamente. Igor Santana, engenheiro de aplicação da Tupy, um peso pesadíssimo da indústria de suprimentos para a indústria da construção brasileira. Meus caros, muito obrigado. Ô, Gripe, não tinha bullying não, né? Por favor, me ajuda aí. Obrigado, meus convidados, obrigado aí pela parceria, por estar aqui com a gente, prestigiando o nosso Constru Summit presencialmente e também por estar aqui prestigiando o nosso podcast, videocast. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui contigo hoje. Legal. Antes de mais nada, eu quero deixar meus parabéns, né, por essa iniciativa que é um projeto que já vem acontecendo durante alguns anos e tem grande relevância, né? Então, sou o Igor, sou da equipe técnica de engenharia de aplicação da Tupy, e a gente está numa frente e quero também deixar meus agradecimentos aqui ao Grip, representando a Colabo, que é uma parceira da Tupy e que está atendendo a ponta. E a minha equipe de aplicação da hidráulica, a empresa Tupy, ela é conhecida aí por muitos do mercado, está na frente, desde a construtora, os instaladores, projetistas, mas também atendemos indústria com projetos de máquinas, projetos de infraestrutura, companhias de gás, companhias de saneamento. Então, tem uma abordagem geral que é possível fazer alguns comparativos com a construção civil. Legal. Então, será, eu acho que, muito relevante esse bate-papo para a gente conseguir demonstrar um pouco o cenário e tirar proveito de alguns insights. Muito bom. Igor, obrigado aí. Acho que você já começou trazendo um bom ponto, né? A cadeia da construção ela é super extensa, né? Provavelmente como cadeia é a mais extensa de todos os segmentos que a gente tem dentro da nossa economia, né? E também é mais fragmentada, provavelmente, né? Onde a gente tem muitas passagens de bastão, desconexões muito grandes, e onde tem desconexão tem perda de eficiência. E onde tem perda de eficiência tem perda de dinheiro. E aí eu falo que não é perda aqui ou ali, é uma perda para a cadeia toda, né? E aí achei que você já começou com um ponto muito legal, que a Tupy, por atuar multissegmento, tem outros exemplos onde ela sabe que como muda o jogo, como é outro patamar de produtividade e de eficiência, um segmento que atua com a sua cadeia integrada, né? E esse é o primeiro ponto aí, e aí é mais uma reflexão do que uma pergunta, mas eu queria ouvir tanto o Grip como o Igor sobre qual é a visão de vocês sobre isso dentro da construção civil, e como que às vezes o mercado paga esse preço e talvez até sem saber, né? E é isso que a gente quer começar a falar sobre como está ficando dinheiro na mesa ao ser pouco eficiente na camada de suprimentos para a indústria da construção. Maravilha, excelente pergunta. Você quer falar? Fica à vontade. Assim, obrigado. Eu, não é segredo para ninguém, eu venho do varejo, né? Então, eu trabalhei 20 anos com tecnologia aplicada ao varejo. E o varejo, por si só, existe uma variável que ela é incontrolável, é a demanda, é a vontade do consumidor. Então, a imprevisibilidade no varejo é muito alta. E por essa questão de imprevisibilidade, obrigou com que as empresas que atuam no ramo do varejo se protegessem e se integrassem. Então, hoje é natural ver o movimento da integração, da previsibilidade associada a empresas que atuam do varejo para o consumidor final e, por consequência, a indústria que atende varejo.
Então ali tem um componente de imprevisibilidade. Quando eu entro nesse mundo novo chamado construção civil, existe um componente que ele é desprezado, que é a previsibilidade. E eu não consigo entender ainda o que acontece nesse mundo que, se eu sei que algo acontece ou nasce há 2 anos, por que no momento da execução existe falta de integração entre os players dessa cadeia? E esse é o maior ponto de interrogação que eu tenho na minha cabeça nesse tempo que eu estou atuando dentro da construção civil. Então, assim, a minha missão enquanto empresa, Colabo, é promover essa integração. E o meu caminho dourado hoje passa por entender esse fenômeno. Se eu sei que nasce algo 2 anos antes, por que na hora da execução é tão difícil executar juntando 2 pessoas, 2 empresas dentro do mesmo processo? Então, esse é o meu primeiro questionamento, é entender por que e como eu vou ajudar essas empresas dentro desse processo. Para isso existe a Colabo e é aí que a gente atua, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa é a minha macrovisão hoje, está em previsibilidade versus falta de integração. Perfeitamente. Legal. Show, maravilha. Eu acho que vai completar a sua fala, Gripe, e trazendo no contexto, só para a turma ter um entendimento, hoje a Tupy ela fabricando durante muitos anos, né, esses componentes da hidráulica, né, de instalações para condução de fluidos, não só as conexões, válvulas, está abastecendo essa cadeia que por muitos anos a maior parte era na construção civil, onde tínhamos a maior parte tubulações de aço, né? Hoje está mais restrito na linha de combate a incêndio e sempre com uma política comercial que a nossa venda ela não é direta. Ela só acontece através dos distribuidores, né? São revendas especializadas, muitas com focos definidos, seja para saneamento, seja para linha de incêndio mesmo, seja mais industrial, mas algumas que acabam atendendo o mercado inteiro. Ou seja, o canal de venda ele é um só, atendendo diversos públicos. E aí, a partir do momento que a gente está atendendo com uma venda consultiva, uma venda complexa ao cliente da ponta nosso, que seriam os projetistas, instaladores, construtores e indústria, porque o comportamento de um departamento é totalmente diferente do comportamento de outro? E de que forma esses segmentos podem contribuir, né, na questão de planejamento, nessa transição digital que nós estamos vivendo? Então, quando eu trago para a construção civil, o que a gente vê no mercado? O próprio revendedor, ele tem essa dificuldade de pensar em conjunto. Então, enquanto a indústria vem com uma complexidade de informações, com as homologações, com os projetos, o armazenamento das informações em dados para tomadas de decisões, né, de decisão no sentido de compra, desperdício, a produtividade e eficiência. Quando a gente vem para a cadeia da construção civil, por mais que a Cienge tem anos, né, 30, 20 anos, 32, tentando implantar isso no mercado para ter essa integração e ter melhores informações, o meu ponto de vista se esbarra na questão pessoa. Isso. Aí você chegou no ponto. Perfeito. A barreira não é tecnológica. A tecnologia disponível é mais do que suficiente. É uma realidade, né? É mais do que suficiente. Está numa revolução. Sim. O ponto é, o comportamento do setor é que precisa mudar. Uma questão mais cultural do que tecnológica. Bingo. Para mim, é uma questão de mindset. Justamente. Então, a forma como essa indústria, esse segmento se comporta é o mesmo que se comportava há anos. Só que a boa notícia é que, pelo bem ou pelo mal, eles estão dispostos a mudar. Então, todas as construtoras que a gente tem a oportunidade de conversar, eles falam, pô, a gente está disposto a mudar. O mundo mudou, sabe? Então, assim, a velocidade que precisa ser dada aos processos e a competitividade aumentou absurdamente. Então, a indústria da construção civil está disposta a mudar. E aí nasce uma oportunidade para a indústria fornecedora de equipamentos para a construção civil tomar vantagem do conhecimento que ela tem no passado, que vocês fazem brilhantemente, para ajudar a ponta a fluir melhor e ser mais lucrativa e oferecer melhor serviço para o consumidor final. Mas até a própria Tupy, como uma grande indústria, trabalhando em outros bens de capitais, com outros segmentos,
está nessa evolução, né? A indústria está avançada em relação à construção civil, a gente entra nessa questão de pessoas, e ainda vou fazer um adendo, que não é só a aceitação dessa transformação de união, e sim a parte de capacitação. Um exemplo claro que a gente pode colocar aqui, e eu acho que já foi abordado, será abordado durante esse evento, é o BIM na construção civil, né? Por mais que está se tornando obrigatório, como que a gente vai fazer com que as pessoas que estão atuando diretamente nele tenham essa adoção, né? Que esse é o desafio. Então, desde a transformação de pessoas, essa aceitação, que a capacitação, principalmente das gerações que já vêm atuando no mercado com outro perfil, que com certeza, juntando todos esses players, vai fazer com que as tomadas de decisões e a produtividade seja mais assertiva. Legal, legal. E veja que sobre o BIM, né, Igor, é um excelente ponto, a barreira também não é mais tecnológica, né? As ferramentas de BIM estão plenamente operacionais há muitos anos. De novo, a gente volta para a questão cultural, né? Hoje o mundo não é BIM, né? Assim, a obrigatoriedade do BIM são para obras públicas, isso representa uma fatia, embora significativa em termos de dinheiro, ainda longe da construção civil, né? Do mundo da incorporação, né? E a gente vê hoje que 85% das empresas ainda não são BIM, né? E até empresas já com maturidade tecnológica razoável, ou seja, a gente volta para a barreira cultural, né? Visto como complexo, né? Como inviável, e na verdade, à medida que a gente vai colocando tecnologia na cultura e no dia a dia, pelo contrário, a empresa vai ganhando velocidade, robustez e tudo mais, né? Minha próxima pergunta é: a construção civil tem mais uma característica muito única, né? Que muitas vezes a gente tem a figura da indústria, do incorporador e do especificador, e muitas vezes o especificador está fora da incorporadora, né? Então, assim, tanto está fora da incorporadora, pode estar fora, né? Como a gente tem uma diferença, um universo de especificadores muito distintos, né? Tem o arquiteto, aí tem o projeto hidráulico, tem o projeto de incêndio, tem o projeto elétrico. Para cada um deles tem um especificador. Então a gente queria ouvir de vocês, né? O que vocês entendem que é o caminho para o mercado se acertar em relação a isso, né? Como que a gente pode usar isso a nosso favor? Eu sei que a Colabo até tem uma tese muito interessante que é em torno do social supply chain, né, Gripe? Ou seja, considerar essa camada de pessoas e essa diversidade para fazer o processo funcionar. Então, eu queria ouvir de ti, Gripe, sobre a ótica de quem está resolvendo isso dentro da cadeia. E queria ouvir também de ti, Igor, como que é essa figura do especificador no dia a dia da indústria, né? Qual que é o esforço para estar próximo deles e como é que você acha que isso poderia ser mais dinâmico? Sob o ponto de vista da nossa tese, a nossa tese é social supply chain, porque a gente acredita que por trás de todo CNPJ, inevitavelmente, existe um CPF, daí vem a camada social da nossa plataforma. E a segunda parte é que a vida de quem especifica é um martírio, porque ela precisa buscar informações técnicas e comerciais de um determinado produto, vezes a quantidade de provedores daquele mesmo produto, de produtos que ele vai usar dentro do processo. Então, traduzindo isso, para quem vai especificar um sistema hidráulico, ele vai ter que buscar produto da Tupi porque tem uma conexão, mas assim como vai ter que buscar um tubo de alguém, a válvula de outro provedor, e por aí vai. Quem vai especificar a parte de acabamentos vai ter que procurar a especificação técnica dos pisos, da tinta, e seja lá de quantos componentes ele vai usar. Agora, quando a gente senta, sob o ponto de vista desse cara, que você senta na cadeira dele, por onde eu começo? Então, aí começa a vida do especificador. Então, Colabo sob o ponto de vista de tese, né? A gente reúne num único local, numa única plataforma, todas as informações técnicas a respeito de um determinado produto. Tratando isso ainda de uma forma mais dificultosa, sob o ponto de vista do especificador, a maioria dos cadastros de produto de uma construtora, incorporadora ou até uma prestadora de serviço não tem foto, sequer foto. Então, a brincadeira do que
a curva num lugar é curva, no outro lugar é cotovelo, no outro lugar é joelho, é verdadeira. Você pode bater na porta de toda construtora, eles vão rir. É isso mesmo. Então, a gente teve o prazer de conhecer e almoçar lá com o Felipe, da MRV. Mesmo a MRV tem esse mesmo problema. 380 obras simultâneas, uma nota fiscal por segundo, 10 apartamentos por hora eles vendem. Mesmo um monstro chamado MRV, com todo perdão da palavra monstro, sim, um elogio, sim, também tem essa dificuldade. Então, assim, sob o ponto de vista de tese, sob o ponto de vista especificador, a gente tem uma tese muito legal. E todo mundo que conhece a tese tem interesse por ela. Não é à toa que o portal tem 132 mil social supply chain, social especificadores associados a ele. Né? Legal, muito legal. Parabéns. Não, interessante. Vou até usar vocês como exemplo, Gripe. E hoje a nossa equipe de engenharia de aplicação, ela já tem esse conceito dentro da Tupi durante muitos anos. Somos em 6 para atender o Brasil inteiro, projetos de fora. Então a gente acaba não prospectando, e sim dando preferência dentro da cadeia quem nos procura. Porque tem um gap nessa história que o projetista ele não define tecnologia. Então, esse trabalho de campo junto com as construtoras instaladoras, às vezes já tem culturalmente trabalhar com uma certa tecnologia por conta da qualificação que ele tem de mão de obra, mas esse detalhamento, ele não é feito. É o que dá margem para muitos erros, desperdício. Quando a gente consegue fazer um trabalho específico, desde o início até o final da entrega, a gente consegue ser mais assertivo. Agora, o desafio é como que a gente consegue fazer esse trabalho de campo de forma escalável. Né? Aí vem sua pergunta, do ponto de vista da indústria. Hoje a gente consegue ser mais eficiente com a indústria justamente por ela estar um pouquinho à frente em relação a sistemas, em relação tecnológica, em relação à integração entre departamentos. Então, normalmente a indústria conversa suprimentos junto com engenharia, junto com a parte de projetos, junto com a parte do processo. Então, cada área integrada facilita para todo mundo estar conversando a mesma língua. Então, a partir daí, o planejamento na especificação dentro da indústria, até você validar um material e validar um projeto, ele é um pouco mais demorado. Mas a execução, ela é muito mais eficiente. E quando a gente faz o paralelo na construção civil, por mais que aqui mesmo tenham empresas que estão com esse viés de deixar industrializado o processo da civil, infelizmente cada um faz da forma que acha que tem que fazer, compra mais, ou se tiver que pagar depois a mais para poder resolver o problema na hora da obra, acaba trazendo para quê? Quem tiver o menor preço leva. Né? Então não tem a procura do mercado quem possa contribuir com essa especificação. Então a Colabo, em paralelo com a Tupi, com os dois projetos que eu estou mais atuante, tem outros detalhes, mas desde o orçamento online, então a gente comunica com o nosso cliente da ponta, através das plataformas dele, para a gente saber qual que é a quantidade de produto que está sendo cotado, a região, se é um autônomo, se é uma construtora, se é uma indústria, e a gente começa a levantar, ter indicadores para poder fazer esse atendimento. E o TupiCAD, né, que é uma biblioteca digital, orçamento, para dar o suporte para quem está projetando com as informações relevantes daquele produto. E mesmo assim ainda acontecem muitos erros que teoricamente são básicos, mas acaba sendo comum para a gente no nosso dia a dia, mas às vezes o engenheiro de projetos de anos, por não vivenciar aquele detalhe, muitas vezes acaba especificando com normas diferentes, normas que não são compatíveis, e isso gera desperdício, né? Legal. Então, esse realmente, eu acho que é o desafio da construção civil, que dá para usar como referência a indústria. Queria até deixar uma outra observação, que é o que a Tupi está aplicando dentro da sua planta, no todo, que é essa transformação digital. Tecnologia junto com pessoas, junto com a capacitação. E fica aqui o meu convite, o setor de inovação da Tupi, ele está aberto, não só para essa parte de produtos, mas para construtoras, para instaladoras, para sentar, conversarmos, apresentarmos. Hoje é a única empresa que tem uma aceleradora de startup em Santa Catarina, com uma atuação já, e a gente está disponível para poder colocar projetos em andamento na cadeia da construção civil. Pô, que legal, Ivan. Que legal. Isso é integração da cadeia, gente. Né? Abrir as portas para conversar, para receber, para desenhar um processo melhor. E
Legal, agradeço, obrigado aí. Putz, fica o convite, gente, não dá para perder, né? Tupi, referência no nacional e internacional no nosso mercado. Aproveitem aí, acho que o Igor deve estar lá no LinkedIn, Sim. né, Igor? Fácil de te achar à lá. vontade. Muito bom. A gente costuma afirmar aqui dentro, quando a gente conversa sobre esse tema, e esse assunto tem ganhado cada vez mais relevância, é que, resumindo de forma bem resumida para a indústria da construção, e eu quero saber se vocês concordam com essa afirmação, a gente pode resumir em 2 grandes desafios. Não vou chamar de problema, vou chamar de desafio. É comprar certo. Você acabou de falar da especificação, pô, o cara faz isso faz 20 anos e vai lá e especifica de forma errada por não entender uma NR ou uma evolução de produto ou alguma coisa. Então, comprar certo e comprar bem, que num momento em que, especialmente no momento que o mercado está super pressionado pela questão inflacionária ligada aos insumos, cara, tem que pagar menos, senão a conta não fecha, né? Então, assim, para a gente fechar, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria ouvir de vocês se vocês consideram que essa é uma boa síntese e fiquem à vontade para acrescentar alguma coisa se vocês acharem que faz sentido também. Eu penso que sim. Tem sempre oportunidade para fazer melhor. Voltando na história do varejo, para responder a tua pergunta, o varejo sempre comprou bem, porque senão ele não consegue vender. Então ele sempre comprou bem. Mas o varejo, para comprar bem, ele comprava muito. Hoje o varejo continua comprando bem e ele gira muito. Então ele deu um passo além do comprar bem, ele aumentou o giro dos estoques. Quando eu venho para a construção civil, pasmem, ainda as construtoras, em média, como toda média burra, para quem olhar para o dado que eu vou passar agora e não se enquadrar, não fique bravo comigo, é só uma média. Mais ou menos 70% das compras de uma construtora ainda acontecem no varejo. Significa dizer que essa desintegração ou não integração prejudica os dois lados. Prejudica tanto a construtora como prejudica a própria indústria. Porque para vender, a indústria está vendendo para o varejo, que o varejo bota margem, e a construtora está comprando o varejo, que está pagando margem. É o jogo do perde-perde. E pode até ter mais um distribuidor aí no meio do caminho. E pode ainda, ter um né? distribuidor, dependendo de onde você está comprando. Então, inevitavelmente, se esse dado é verdadeiro e 70% das compras acontecem no varejo, os dois lados estão perdendo dinheiro. É o jogo do perde-perde. Se eu vou voltar lá na primeira pergunta da nossa conversa, se eu sei há 2 anos antes o que vai acontecer, por que eu compro no varejo? Se os dois podem falar a mesma língua e um cobrar um pouquinho a mais e o outro pagar um pouquinho a menos. Essa fica a minha provocação. Por que não sentam à mesma mesa e fazem o jogo do ganha-ganha? Muito bom. É exatamente isso. A palavra, acho que é contribuição. Eu vou falar um pouco de forma genérica, puxar em cima de um conceito pessoal, 2 princípios do judô, que é algo que eu levo para minha vida. Que um é o Jita Kyoei, que é até o nome de um projeto pessoal meu, que é justamente crescimento mútuo, que é para você se tornar uma pessoa melhor, ou uma companhia melhor, um segmento melhor, tem que fazer com que o outro se torne melhor também. Né? Então, ninguém sozinho, acho que tem tudo a ver com o nosso mercado e o que a construção civil está precisando também. Então, porque às vezes a concorrência saudável é uma coisa, agora a concorrência em tecnologia, em dados, ela não pode existir. Eu acho que o mercado tem que estar mais conjunto, não só entre as construtoras, mas em toda a cadeia. Sim. Então, lá na ponta, quem está instalando não tem que ficar preocupado com falar só com quem está entregando ali. Tem que estar na mesa junto com a indústria que está fabricando o produto, com quem está fazendo o gerenciamento, com quem está aplicando, até com o consumidor final que está, no lado mais emocional, recebendo um empreendimento, né? Então, a partir do momento que todo mundo conversar a mesma língua e pensar para frente com a tecnologia, que é algo positivo, se a gente usar de forma certa, né, com decisões assertivas, todo mundo sai ganhando. E um outro conceito é o Seiryoku Zenyo, que está relacionado às partes técnicas, mas está relacionado à parte comportamental também, que é o uso benéfico da energia. Então, pensando estrategicamente, a gente tem um caminho que teoricamente é o ideal para a gente ser mais produtivo, mais eficiente e agregar valor de todas as frentes, né? Então, quero agradecer. Eu acho que tem tudo a ver. Do último? Seiryoku Zenyo.
Eu não vou tentar repetir. E Jitakuei. Não, o Jitakuei é mais fácil, mas esse último não. Mas o fato é assim, é o uso correto da energia. E a energia está disponível há 2 anos. Eu vou voltar na minha tese. Se a energia está disponível há 2 anos, por que eu não uso essa energia? Que no fundo a energia é um dado disponível de um determinado projeto. E a gente pode aprender com outros players, né? Dá para aprender com a indústria 4.0, dá para aprender com a indústria... Dá para aprender com tudo, Igor, olha só. Todo mundo tem algo a contribuir. Todo mundo tem. Só um fato. E desde 1920, a cadeia automotiva é integrada no mundo. Nós estamos falando de um século. 1920. Outro dado. A indústria automotiva, toda vez que ela lança um determinado projeto, seja para construir um carro, seja para construir uma planta, ela combina o jogo com todos os sistemistas. Sabe quanto tempo antes eles fazem isso? Aproximadamente 5 anos antes. Justamente. Então, se a gente já tem exemplos de mercados que funcionam totalmente integrados, porque nós somos desintegrados. Perfeito. E essa fala é perfeita. Muito bom. Eu rapidamente, eu vim do mercado automotivo, eu sou engenheiro mecânico, atuei em indústrias aí nessa cadeia, que tive essa vivência que você mencionou, e estou na Tupy há 9 anos, nesse mercado de hidráulica, por atender também projetos de máquinas, por essa razão, a minha formação, mas a construção civil tem um potencial gigantesco. Né, em várias frentes, e eu sou apaixonado, e eu acho que é igual... vida é construção e construção é vida, né? Que foi já mencionado. É isso aí, que a gente precisa de gente apaixonada. Muito bom. Gripe, Igor, muito obrigado. Que baita papo, que baita aula aí. Obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento, tanta experiência. Parabéns aí pelas trajetórias, cada um no seu caminho, contribuindo aí para a gente fazer um mercado cada vez melhor e mais dinâmico. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Vem com a gente no Constru Summit. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau.